Olá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais uma live do IB. O pessoal já pode ir chegando. A paz do Senhor para todos. Cris Mota já entrou. Liesse, Carol, Tiago Marcelino, que ontem trabalhou junto com a gente ali na live. Foi super ativo. Vão chegando, a paz para todos, a paz. Quilômetro 40, paz, Cris. Vamos interagir, ontem foi uma delícia, participei com vocês ali ao vivo, foi maravilhoso. Pastor Giovanni com muita maestria, vem apresentando nossas lives, nosso professor e revisor do Instituto Bíblico Ebenezer. Gratidão a ele por esse trabalho que ele vem fazendo junto com a gente. Pastor Davi Siqueira, paz, Thalita. Quem eu vou conseguindo ver aqui, eu vou cumprimentando, hein? Bianca de Guaba Grande. Seja bem-vinda, Bianca, nossa coordenadora de extensão. E também ovelha do pastor Israel Maia. Muito bom. Vamos chegando, gente. Tem sido um momento muito especial para nós. Esses momentos de live, essas lives que nós estamos aí desenvolvendo nesse novo tempo do IB. Tem sido muito importante, agregado muito conhecimento. Temos recebido muito feedbacks positivos sobre o que Deus tem feito. E assim nós vamos prosseguir. Crescimento, né? É momento de crescer em graça e em conhecimento, para estarmos fortes, para enfrentarmos os dias maus. Tô aqui bem prestando atenção na barra do lado, como é que eu convido o pastor Israel Maia. Carolina, me manda uma mensagem aqui, porque eu já tô meio aqui perdida, hein? Vamos chegando, pessoal, vai ser bênção. Lisboa! Daniel Porcino, bem-vindo! Madureira Mãe, Vila Nova, pastor, o evangelista Alan Calisto, grande mestre, professor. Deixa eu ir aqui, irmãos, me familiarizando. Vamos lá. Ah, entendi. A Carolina já tá mandando aqui, ó, onde é que chama o convidado. Irmãos, então vamos lá. Muito feliz por essa oportunidade que Deus nos deu no dia de hoje, nessa noite tão linda que o Senhor proporcionou. E estamos na segunda noite de live. O Instituto Bíblico Ebenezer, ele tem se preocupado com o crescimento não apenas dos seus alunos, mas também da comunidade em geral, do corpo de Cristo, da comunidade cristã e todos aqueles que queiram se achegar a nós, sentar embaixo de nossa sombra, de nossa árvore e adquirir conhecimento. E essa live em comemoração aos 92 anos de Madureira tem sido uma live muito importante, porque o IB é um braço de Madureira. O IB foi inaugurado pelo nosso patrono, pastor Paulo Leivas Macalão. Então o Instituto Bíblico Ebenezer está aí há 52 anos. Se nós comemoramos 92, com 40 anos de Madureira, o Instituto Bíblico Ebenezer nasceu. E hoje está aí escrevendo uma linda história, já nas fases finais, para protocolarmos com o MEC. Já estamos aí na linha de chegada já. E Deus tem sido fiel. A mão favorável do Senhor tem estado sobre o Instituto e temos experimentado grandes coisas. Eu saúdo todos vocês que estão chegando. Olha o pastor Aparecido. Pastor Aparecido, seja muito bem-vindo. Pastor Aparecido tá aí, ó, uns 50 anos ele tá na história de Madureira. Pastor presidente por mais de 40 anos. Ele é um dos marcos, dos ícones dentro da história de Madureira, na gestão do bispo primaz, Manuel Ferreira. Seja bem-vindo, pastor Aparecido, meu sogro. A cada dia só avança, Bianca. Deus tem sido fiel. Já deu certo, Alan. Nós cremos. Tem uma nação aí orando, né?
por essa vitória e Deus vai conceder. Onde tem um povo clamando, no Salmo, esqueci qual Salmo que é, vocês me lembram aí. Deus não negará bem algum a um filho que anda retamente. Então, se nós estamos debaixo das mãos do Senhor, Ele não nos negará esse favor. Eu creio. Vamos chegando, que já eu vou chamar o pastor Israel Maia, teólogo, psicanalista, pastor presidente da De Guaba Grande, escritor do best-seller sobre as curas, né, da alma. Depois ele vai contar aí pra gente. Grande homem de Deus que tá aí, também faz parte do corpo docente do Instituto Bíblico Ebenezer. Assim como o pastor Guatura e muitos outros. É os Salmos, né, Júnior? Mas me diz qual, eu sei quem Salmos. Volta Redonda, Tomazinho. Pessoal, antes de chamar o pastor Israel Maia, então, só lembrando a vocês que o Instituto Bíblico Ebenezer possui o básico e médio em teologia presencial por correspondência e também pelo EAD, plataforma EAD. Estamos lá, acesse o site www.ib.com.br. Nos sigam nas redes sociais, irmãos. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também com um canal no YouTube. Por falar em canal no YouTube, nossas lives da Reforma Protestante já estão disponíveis no canal do YouTube. Carolina, por favor, coloca aí no bate-papo aqui, na conversa, nos comentários, o nosso endereço do canal do YouTube para o pessoal que quiser assistir. E essa semana de live também estará disponível em breve no nosso canal. Amém, irmãos? Sigam, bate lá, dá o curtir, se inscreva, coloca o sininho, esteja por dentro de tudo que está acontecendo. E as extensões, nós somos hoje dos mais de 250. Todas que entrarem, se identifiquem, para que vocês também sejam bonificados. Sim, além de aprender, tem presente para as extensões. Vamos lá? Vamos convidar o nosso pastor Israel Maia, que tem muito a ensinar para nós na noite de hoje. E a gente precisa deixar no finalzinho um tempinho para perguntas. Tá bom? Vamos lá. Israel Maia. Vamos ver se já foi o convite. Opa! Olá, Pastor! Pai do Senhor, tudo bem? Como é que tá a senhora? Tá bem? Melhor agora, pastor, com esse povo lindo aqui na internet com a gente e parar para ouvir o senhor, um grande mestre, ensinar para nós, contar para nós coisas sobre nossa história, né, pastor? É verdade. Ministério de Madureira, 92 anos, e nós estamos aqui alegres pela oportunidade de poder participar desse momento. Alegria muito grande, muito grato, né, ao nosso bispo Abner de Castro Ferreira, a nossa querida, estimada bispa Marvi Ferreira, por esse convite, essa oportunidade que eles têm nos dado de estarmos aqui, né, para participar desse evento. Isso é um evento, a gente tem que encarar como um evento, né? Verdade. Essas lives, que vão ficar também para a história, né? Daqui a alguns anos, algumas pessoas vão falar a respeito desses 3 dias aqui, né, onde eu fiquei realmente muito impactado com tudo que eu vi ali, o pastor Guatura. Aprendi muito com o pastor Guatura. Nossa, pastor, ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido. Foi fantástico. Coisa tremenda mesmo, né? E nós hoje estamos aqui para a nossa singela e pequena participação. De jeito nenhum, muito importante. Para trazer também, né, alguma coisa. Estaremos falando sobre a teologia do Ministério de Madureira a partir dos hinos do pastor Paulo. E nós vamos iniciando já falando alguma coisa sobre a harpa cristã, porque não tem como, né? A gente, ontem o pastor Guatura disse que o Ministério de Madureira se entrelaça com a história do pastor Paulo. Eu já vou mais além. Eu acho que a Assembleia de Deus no Brasil, ela toda se entrelaça com a história do pastor Paulo. E a harpa cristã não é diferente, né? Nós vemos que a harpa cristã
a primeira aparição dela, a primeira apresentação dela aconteceu em 1922. 1922. Até então, desde o início da igreja, lá na primeira década do século XX, da primeira para a segunda, 910 para 911, se usavam alguns inários, né, sobretudo da igreja americana. E, em 1921, foi criado o cantor pentecostal. O cantor pentecostal, ele continha alguns hinos que eram cantados pela igreja americana e que foram assimilados pela igreja. Mas, em 1922, lá numa convenção que teve no Recife, em Pernambuco, aconteceu a primeira edição da chamada Harpa Cristã, o Inário da Assembleia de Deus. Ali ela tinha 44 hinos e 11 corinhos apenas. Era um pequeno livreto. E o pastor Adriano Nobre, que ficou responsável pela compilação desses hinos e colocar esses hinos juntos num livro, chamado de Harpa Cristã. E esse primeiro inário, eles foram impressos 1.000 inários e foi distribuído pelo Brasil, pelo missionário Samuel Nistron, que foi muito falado ontem, né, pelo irmão Guatura, pastor Guatura, que foi até o pastor que casou com o pastor Paulo Leivas Macalão. Essa edição, então, com apenas 1.000 exemplares impressos e 44 hinos e 11 corinhos, não deu para nada, né? Apesar da igreja ainda ser pequena nessa época, 1922, não deu, vamos dizer assim. E aí, em 1932, essa harpa ela é reorganizada e aí já vai para 400 hinos. 400 hinos a harpa cristã. E na elaboração desses hinos, agora já uma quantidade muito grande, participou o Samuel Nistro, o pastor Samuel Nistro, para poder traduzir uma grande parte desses hinos. E só que ele não tinha muita habilidade com a língua portuguesa. O pastor Paulo, como nós tomamos conhecimento ontem, né, um homem letrado, poliglota, falava algumas línguas e, sobretudo, um poeta. E aí, o que acontece? Samuel Nistro, que trouxe grande parte dos hinos da Inódia eslava, né, ali da Escandinava, que são os países como Noruega, Dinamarca, Suécia, da onde eles vieram, né, Islândia. Ele pegou essa grande quantidade de hinos e tentou passar para o português. Na verdade, ele teve boa vontade, né, mas tinha dificuldade das pessoas de encaixar, né, as letras com as melodias. E aí é onde entra o pastor Paulo Leivas Macalão. O pastor Paulo Leivas Macalão, com o conhecimento que ele tinha da língua, do inglês também, ele começa, então, a traduzir e adaptar uma grande quantidade desses hinos. Você tem uma ideia, são 246 hinos, né, que tem na harpa cristã hoje, que constam com autoria, adaptação e tradução do pastor Paulo Leivas Macalão. A harpa depois ainda vai passar por mais 2 adaptações em 1979. O pastor Paulo faz parte da comissão que vai tratar dessa atualização em 1979. E depois, em 1999, há poucos anos, né, bem pouco tempo, foi já feita uma nova adaptação. Hoje, a harpa consta com, nessa de 1979, vai para 545 hinos, e agora, em 1999, ela chega a 640 hinos. E entra também o hino à bandeira, hino nacional e tal, e passa a constar aí
640 hinos. E uma coisa muito linda, né? A história que a gente vê da harpa cristã e a história do pastor Paulo Macarrão. Ontem o pastor Gatura falou que eu sou velho, porque eu tenho esse livro aqui. Falou assim, Israel também é velho, ele tem esse livro também. Quer dizer, eu não sou velho, não. Eu tenho esse livro, porque, como todo bom pesquisador, a gente vai atrás das pérolas, né? Claro. Para poder a gente estar nos atualizando. E tem uma história muito linda que conta no capítulo 4 desse livro aqui, que o pastor Guatura falou ontem, que em 1926, o pastor Gunnar Wingren, Adolf Gunnar Wingren, ele resolve expandir o trabalho, né? Manda um irmão lá para o Fonseca, em Niterói, um outro para Belford Roxo, dois para Belford Roxo, e o pastor Paulo ele designa aqui para a Zona Oeste. O pastor Paulo pregava na estação de trem, como a gente sabe, e ele tocava violino, as pessoas se atraíam pela música, e vinham, e ele começava a pregar o evangelho. E um dia, ele se sentiu um pouco triste, meio abandonado, né? Conta a história desse livro aqui, no capítulo 4, e ele senta-se no canto da estação e fica olhando as pessoas saindo do trem, ali na estação de Realengo, aqui na Zona Oeste, perto de Bangu. E ele, entristecido, vendo aquelas pessoas, mulheres, crianças, pessoas frágeis, pessoas fracas, e ele começa a ficar, o que fazer? Né? Como é que eu vou fazer? E aí ele, sentadinho ali, ele começa a escrever uma canção que é a mais linda de todas as canções, que é o Canto do Pescador. O Canto do Pescador é um hino extraordinário que ele compõe ali, antes de tudo, 1926, para você ter uma ideia. Né? Ainda a harpa cristã ainda tinha só 20 e poucos hinos, 40 e poucos hinos e os corinhos. E Canta para nós o hino, pastor. Eu vou cantar um pedacinho aqui dele, aqui, só um pedacinho, que eu sou ruim de cantar. Eu não vou ficar cantando todos os hinos que eu contei aqui para falar, não. Mas esse eu tenho que cantar um pedacinho, porque tem duas partes aqui nesse hino que é muito interessante. Ele está na harpa cristã, esse. Da harpa cristã, da harpa cristã. Eu estou com a Bíblia do culto, aqui, o 149. Ele fala assim, no meu barco aqui agora. 149. No meu barco a remar sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão. Não desejo mais parar. Com a minha rede eu vou pescar. Muitos peixes para o reino de Sião. Olha que coisa linda. Isso é uma poesia, né? E aí ele coloca assim, vou pescar os pecadores para Cristo. Neste mundo cheio de horror, isso. Não mais desanimarei. Minha rede lançarei. Agora, a coisa mais interessante que é para a gente já passar para outros hinos, que ele diz assim na segunda estrofe, o meu barco não é bom. De pescar, não tenho dom. Me dizem que eu não devo continuar, mas Jesus me quis mandar e por isso eu vou pescar e por aí afora ele vai. Coisa linda! Então, a gente vê que ele tinha consciência do seu ministério, aí praticamente 4 anos, né, de conversão, e ele de batismo, né? E ele aí já entendeu, né, que não ia ser fácil, mas que ele estava totalmente disposto a enfrentar aquilo que estava por vir. E aí, nós temos alguns hinos aqui que eu não vou falar a respeito, mas só vou comentar a respeito dele, que é o hino mais vibrante, né, que é o 144, Assembleia de Deus, vem comigo, a palavra. Então, esse hino é um hino muito vibrante, né? Um hino que ele faz assim, traz uma vibração muito grande para a igreja quando canta, porque nós, assim, assembleianos, né? Raiz, como disse lá antes Samuel no comentário, nós, como raiz que somos,
nós estamos muito felizes, né, em louvar a Deus com esse hino, apresentando a nossa igreja, a Assembleia de Deus. Mas uma coisa muito interessante, que tem o hino mais tocado de todos. Esse aí, todo mundo toca para tudo. Até culto de casamento eu já vi tocar, o 212. Os guerreiros se preparam. Eita, Glória! Uma coisa muito interessante, né? E é o hino realmente mais tocado, porque toda igreja que a gente inaugura toca o 212. Nos Então, se você desfiles, ver que né, as coisas pastor? Alvoradas. desfiles, alvorada, né? E os guerreiros se preparam, na verdade, é uma marcha militar. Na verdade, É, a melodia dele é uma marcha militar. E você vê que é um hino que verdadeiramente é o mais tocado de toda é a harpa cristã. Não existe hino mais tocado que o 212. E nessa reorganização que acontece, o pastor Paulo, então, ele encerra ali a participação com 523, né? Que é Cristo, a fonte escondida, que é o hino 523. tá Mas bom. aí, então, essas são algumas curiosidades, né, que eu peguei aqui, trazendo aqui o Canto do Pescador, que é uma poesia, né, o hino mais vibrante, né, que é o 144, o Sim. mais tocado, 212, e o 523, que seria, na idologia da harpa, aquele que seria o último de autoria dele, né? Daí para frente. Agora, é importante a gente falar o seguinte: a harpa, assim como a Bíblia, ela não está em ordem cronológica, tá ok? E ela também não está em ordem numérica, ela está em ordem de assuntos. Então, nós vamos mexer aqui, aí vai aparecer um hino lá da frente, depois vai aparecer um lá de trás, né? Que é para gente, para você que está nos assistindo, entender isso. Você não, mas peraí, primeiro é o 100 tal, e depois vem o 500 tal, tal. Não, não é nada disso, é porque ela foi, né, colocada pelos assuntos. E por isso que os números eles vão ficar salteando aqui no nosso comentário. Então, vamos lá, teologia, hinos e comentário teológico. Primeira coisa que a gente vai falar sobre as escrituras. Vamos citar aqui alguns hinos do pastor Paulo e mostrar que coisa interessante. O pastor Paulo ele tinha uma maneira de pregar. Eu tive a oportunidade de assistir algumas pregações do pastor Paulo, né, como criança, adolescente, e uma coisa muito interessante é que ele era uma pessoa tranquila para pregar, era uma pessoa, não era pregador exaltado e tal, Sim. mas tinha uma mensagem impecável. E ele fala acerca de assuntos que podem ser enxergados como polêmicos, mas de uma maneira tão maravilhosa que não tem como. E ele ensinou o Ministério de Madureira a pregar dessa maneira. Então, por exemplo, quando ele fala sobre as escrituras, a Bíblia contém algo que o homem deseja e espera, né? Dentro da palavra de Deus. Nós anelamos, a palavra de Deus é isso, a Bíblia é isso, né? Então, para que se passe isto, foi necessário que a palavra de Deus fosse transcrita, fosse escrita para que nós pudéssemos passar isso para as pessoas. E o pastor Paulo ele vai pegando a teologia bíblica e fazendo as poesias e adaptando os hinos, trazendo, né, os hinos para o português de uma maneira extraordinária. Então, vamos lá para o 259, creio na Bíblia. Ele vem, creio na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo, mostra o grande amor, todos os meus pecados apagados estão. Paz e gozo tenho no meu coração. Então, você vê que ele vai apresentando a Bíblia como o local onde você vai encontrar a paz de Cristo, a alegria de Cristo, o amor de Deus dentro de uma melodia que já existia. Ele precisava colocar isso para o português. Sim. E aí ele finaliza aqui assim: mostra-me o caminho para o lar celestial, acho eu na Bíblia, graça divinal. Então você percebe que ele coloca as escrituras de uma maneira muito tranquila de você entender. O que é a Bíblia? Para uma pessoa leiga que nunca ouviu falar de Bíblia, você está aprendendo mesmo. O que é a Bíblia? A Bíblia é isso. Você vai encontrar a paz de Cristo. Você vai encontrar a graça de Deus dentro desse livro aqui, que vai mudar a sua vida. E, em Contestados, que é a inspiração,
é divina, a palavra de Deus. A Bíblia é inspiração divina, não é apenas os homens escreveram. E uma das características da Bíblia é servir como alimento para o crente. A gente sabe que, primeiro, ela nos é apresentada como local onde nós vamos encontrar paz, alegria, felicidade e tal. Depois, a gente entende que aquela palavra ali é alimento para nós. Então, nós percebemos aqui na outra estrofe que ele diz: eu creio na Bíblia, livro do meu Deus, para mim a Bíblia é o maná do céu. Maná do céu é o quê? O pão vivo que desce do céu. Jesus Cristo, aquele que nos dá força, que nos dá vida. Pregação, Bíblia pura, né? Dentro das estrofes do hino. Então, nós percebemos aí que havia uma maneira de pregar através dos hinos. E isso nós fomos aprendendo. Essa mensagem tranquila, que não é uma mensagem que obriga, que aperta a pessoa, nós aprendemos com ele. É a teologia dele nos mostrando através dos hinos. Então, nós vemos aqui que ele vai escrever também Bíblia Sagrada, que é o 506. O 506 é também um hino extraordinário, porque no Antigo Testamento fica claro que as Escrituras foram escritas por inspiração direta do próprio Deus. Tanto é que a expressão Deus disse aparece mais de 2.600 vezes. Meu Deus! Deus diz, Deus diz. Então você vê que fica claro isso. E aí, quando nós vemos o Novo Testamento, e aí a gente vê Jesus pregando, Jesus ensinando, em vários textos do Antigo Testamento, vai simplesmente comprovar que realmente aquilo que ele está falando também vem direto do trono do Senhor. Tanto é que quando ele começa a fazer o discurso de despedida dos seus discípulos, lá no Evangelho, segundo escreve João, capítulo 14, no versículo 6, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Olha só. Então, Jesus aqui confirmando, quem me inspira é o Pai, e quem inspira, e ele vai fazer vocês lembrar, e vocês vão escrever. E aí os escritores do Novo Testamento também são inspirados por Deus, não é verdade? Porque fica aqui claro. E aí a estrofe número 3 do livro 506, do hino 506, diz o seguinte: Bíblia bendita, graça infinita, de Deus revela o seu poder, dom verdadeiro ao mundo inteiro, dela obtém o sumo saber. Então está aí. O que ele tem de teologia para nós a respeito das Escrituras Sagradas? Que coisa extraordinária, né? Então, nós pegamos alguns temas dentro da teologia sistemática para a gente poder ir trabalhando e mostrando a teologia do hino, que é a teologia do Ministério de Madureira, que é como nós aprendemos a pregar, como nós aprendemos a levar o Evangelho, entendeu? E então falamos sobre as Escrituras, agora vamos falar sobre Deus. Falar sobre Deus. Um outro tema, eu vou tentar ser bem... O tempo não para, né? Uma coisa terrível. E é tão gostoso. Relógio, a gente tinha que orar que nem Josué, para ver se o relógio para. Então, vamos lá, Deus. A primeira coisa que a gente deve observar é que as Escrituras ela não oferecem nenhuma demonstração da existência de Deus. Não tem uma demonstração palpável da existência de Deus. Mas é preciso que nós façamos isso, mostremos para as pessoas isso, para provar que Deus existe, cara. Porque enquanto a pessoa não teve um contato com Deus e uma experiência pessoal, porque depois que tem uma experiência pessoal, aí, meu amigo, Deus existe, cara. A própria pessoa fala, não, Deus existe. Mas Deus dizia, existe porque aconteceu isso, e isso só pode ter sido Deus. Tem até um ditado novo aí dos pregadores, né? Sempre foi Deus, nunca foi sorte. Não é verdade? É verdade. É uma realidade, mas é uma realidade. Né? Então, nós vemos aqui que a gente precisa mostrar para o pecador, num primeiro contato, Deus existe. Mas então me prova. Me prova que Deus existe. Você tem que me provar. Eu quero crer. Eu até quero aceitar esse Deus aí, mas eu quero que você me prove que ele existe. Então, nós vamos aqui para o hino 264. Pastor Paulo Leivas Macalão ensinando para nós. Entendeu? Como a gente fazer para provar
não é verdade? Porque ele mostra nesse hino a proximidade de Deus com os seus filhos e as formas que ele usa para defender e prover aquilo que é necessário para aqueles que ele ama e que o amam. Então ele vem aqui, ó Pai Celeste, 264, é o hino ao Pai Celeste. E ele começa a ser a primeira estrofe, ó Pai Celeste, no nome santo do teu amado Filho, Jesus, grato te sela o nosso canto, ou seja, aceita o nosso louvor. Que reverente a sua igreja produz, ó Deus. Preside o teu povo, ou seja, então quem preside está perto. Unido com a tua graça, através de Jesus, e com o teu poder no Santo Espírito, que já foi recebido. Então nós vemos aqui que agora ele começa olha que coisa fantástica. Ele começa a dar nome de elementos da terra para você poder comprovar. Ele chama Deus de rocha divina. Nossa firmeza. Dá-nos graça, dá-nos poder. És o teu servo, a fortaleza. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de alguma coisa para se apoiar. A gente precisa de alguma coisa para nos dar força. E a gente precisa de alguma coisa para nos proteger, nos guardar. Rocha, firmeza e fortaleza. Deus é isso. Aí tu chega para o camarada e fala, olha, a Bíblia não diz, mas ele é isso aqui, ó. Ele é rocha, ele é firmeza e ele é uma fortaleza. Aleluia. E aí ele continua falando, ele diz, a nossa alma qual servo brama em grande seca por ti, bom Deus. Então o homem começa a entender, realmente eu tenho necessidade dessas coisas. Eu tenho necessidade dessas coisas. Eu, por ter necessidade dessas coisas, então tem essa rocha. E ele começa a usar elementos que existem. A fortaleza, todo mundo sabe uma fortaleza, uma rocha firme, todo mundo sabe o que é. E aí ele agora apresenta Deus como pastor, o que cuida. Na estrofe de número 3, rebanho santo por Deus selado de uma somente, de um coração, e que assim seja. Ver, esperamos com prontidão. Ó, nos defende com o teu braço. Olha que coisa maravilhosa. Oh, aleluia! Nos defende com o teu braço. Então ele vai trabalhando. E aí fala, as vivas fontes que dão vigor. Alma sedenta. O homem está sedento de alguma coisa. Deus é essa água que vai nos saciar a nossa sede. Né? Aleluia. Livrar do pecado. E aí ele diz, na estrofe de número 4, aqui do hino 264, ao Pai Celeste, manda, Senhor, a tua mensagem pela divina e sacrossão, santo são. Qual o maná, olha só, todo mundo sabe o que é pão, pão é alimento, que trouxe em viagem para o teu povo a consolação, tua palavra, agora da vida, do nosso cálice, ou seja, meu cálice estava vazio e ele agora preenche. Então, aleluia. São mensagens. Você pode pegar um hino desse, montar um esboço e pregar de uma maneira extraordinária. Essa é a teologia que ele passa para nós quando fala de Deus através dos hinos dele. Existem outros, mas a gente não pode, senão não dá tempo. Já está acabando o tempo. Não, pode ir. Vamos embora. Então, vamos lá. Pegamos um outro ponto que a teologia sistemática trata, que é sobre o homem. O homem foi criado por Deus para viver em harmonia com ele. Mas veio a queda, e a queda rompe esta ligação. O homem é que cai. Deus nunca quis romper. Tanto é que ele vai criar o plano da salvação. O plano da salvação, melhor dizendo, já estava pronto. Para, em acontecer a queda, vamos para o plano B. Né? Então, nós vemos aqui que essa ligação ela vai quebrar com a queda do homem. Mas, no exato momento que Adão toma conhecimento do pecado, a Bíblia deixa isso bem claro para nós, ele sente um vazio cósmico, uma coisa que é um buraco. E esse vazio, ele só pode ser preenchido pela presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. Não tem como. Porque uma coisa que é muito importante a gente falar de Paulo Macalão, que ele fortaleceu a doutrina do pentecostalismo de que era um único Deus em 3 pessoas. Sim.
né? Não é uma doutrina unicista, como algumas denominações pregam. Não, é um único Deus em três pessoas. E esse vazio cósmico, ele vai ser preenchido só com a presença do Espírito Santo. Então, esse vazio cósmico, ele redescobre, quando ele encontra com Deus, ele vai redescobrir, né, a existência do Criador. Porque eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que fala de Deus da boca para fora, literalmente. Quando a gente fala, ele usa a palavra. Ele não tem noção do que é Deus, do que Deus é capaz de fazer pela vida dele. Quando ele descobre isso, ele então passa a perceber o tamanho da importância de Deus para a sua vida. Aleluia. Aí Paulo vem e escreve o hino 145, que é de número 145. Eu já falei que não, a ordem não é numérica nem cronológica. Por favor. Sim. Eu quero que você entenda também, por isso que está salteado. 145. União do crente com o seu Senhor. Olha só. A minha alma te ama, ó Senhor. Está vazio. E desfalece, sedenta de amor. És meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão. Meu verdadeiro pão. Então, você vai percebendo aqui, ele pregando a respeito do quê? Da necessidade do homem. O homem voltando, ou querendo voltar. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso com certeza. Aí não tem dúvida em relação a isso. Todo homem que não conhece a Deus sente falta de Deus. Com certeza. Não é o Deus da boca para fora que eu falei. Não. Esse Deus que é o verdadeiro pão. Né? E aí o estribilho desse hino é lindo. Ele diz assim, a minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. Olha só. Então, quando o homem redescobre isso, ele começa a querer mais Deus. Aí vem aquele louvor mais novo, né? Eu quero é Deus. Quanto mais Deus, melhor. Não é verdade? Quanto é ele mais que preenche o vazio, Deus, né, pastor? Oi? É esse vazio que precisa ser preenchido. Esse vazio. E que o homem, ele verdadeiramente, ele tomou conhecimento, foi no Éden. Adão toma conhecimento disso no Éden. Isso aí não é de agora. E no exato momento ali, quando ele reconhece que ele bota lá aquelas folhinhas para disfarçar, se esconde de Deus na virada do dia, ali ele já falou, pequei, caí, estou frito. E agora é só esse sentimento de perda. E que a pessoa que não conhece Jesus, não conhece Deus através de Jesus, ele não sabe explicar. Não sabe explicar o que é isso. E aí, na estrofe número 3, ele coloca assim, a minha alma te ama, Senhor, a tua face procura com fervor, desejo ter, celeste Pai, o gozo santo que satisfaz, a salvação verás. Salvação verás. Então, aqui ele fala de Pai, Filho, Espírito Santo e salvação em um hino. Ele prega uma mensagem completa, que a mensagem completa é essa. Ela tem que conter a palavra salvação. Não é verdade? Então, você vê que no hino, ele está falando aqui do homem, da necessidade do homem, e apresenta aqui, dessa forma extraordinária, uma maneira peculiar. Eu chamo peculiar porque é só ele, né? Tudo que a gente faz a partir de Paulo Bacalhau, a gente fala porque ele faz porque ele fez. Não é verdade? E uma coisa muito interessante da teologia do Ministério de Madureira, que foi falado ontem, a questão do nosso bispo Primaz, agora nosso bispo Abner de Castro Ferreira, bispo Samuel, o colegiado de bispos, eles não afastaram os marcos, não quebraram os marcos. É a mesma coisa. E o pastor, o bispo Manuel Ferreira, o bispo Primaz, ele faz questão de citar a pessoa como ele chama, irmão Paulo. Isso era uma maneira que o pastor Paulo Macalão gostava de ser chamado, irmão Paulo. Ele se refere de uma maneira carinhosa e fala, não muda nada. Eu estou com a língua coçando para falar de algumas tradições, mas não vou falar não, que é para o André falar amanhã. Coisas que só acontece em Madureira. Entendeu? Só acontece em Madureira. Você vai em outras Assembleias de Deus, são igrejas corripães, vamos todos morar no céu e tal, mas a gente é Madureira.
Eu, pelo menos, não sei ser crente em outro lugar. Inclusive, meus filhos, no outro dia a gente estava conversando, e aí eles falam assim, pai, não dá para ser crente em outra igreja que não seja a Assembleia de Deus e de Madureira. É verdade. Eu não Então, vou contar quantos anos eu tenho, não. Mas eu nasci em Madureira. olha que coisa linda, né? E eu também. Então, Não como eu conta tenho quantos anos, não. talvez o dobro da sua idade, se não isso quase. Mas vamos lá. Vamos falar agora de um outro tema. Pecador, que é um tema também que a gente fala do pecado, o pecador. Aqui a gente estava falando do homem como criatura, necessidade. Agora vamos falar do homem como pecador, do ponto de vista do pecado em si. Uma coisa muito interessante, que nós vemos na forma do pastor Paulo Marcalão pregar através dos hinos, é que ele não foca no pecado. Ele não foca no erro. É impressionante. O pastor Paulo ele apresenta uma oportunidade. Isso é uma coisa extraordinária. Porque a pessoa vem toda quebrada, toda machucada. Aí chega lá na igreja, tu vai pro inferno, eu tenho um livro que eu escrevi pela editora Betel, Teologia, Síntese de Teologia Sistemática. Esse livro ele é esgotado. Ele tem na Amazon. E aí, o que acontece? Eu coloquei uma coisa muito interessante aqui, que eu aprendi com meu pai, nos ensinamentos do pastor Paulo. Ele diz assim, eu digo o seguinte, você não pode dizer para o pecador que ele vai para o inferno. Você não pode abordar ele falando, olha só, tu tá errado, tu vai para o inferno. Não. Você tem que fazer exatamente o que nós vamos falar aqui no 443. Larga o mundo já. Porque você vê que não é você dizer que ele vai para o inferno. Você tem que dizer para ele que se ele não aceitar Jesus e não largar o mundo, ele não vai para o céu. Essa é a mensagem. Você não, porque só tem um caminho para o céu, Jesus. Se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu. Ah, então vou para onde? Tu arruma um lugar para tu ir. Que para o céu tu não vai. Você está entendendo? Perfeito. É uma pregação que você não joga a pessoa no inferno. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, e aí Paulo, no Macalão, vai na linha desse texto, Paulo diz o seguinte, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa extraordinária. Veja bem, o título do hino está no imperativo. Larga o mundo já. Para a gente poder já... A mensagem é essa. Para vir para Jesus tem que largar o mundo já. Primeira coisa, você tem que fazer uma opção. Mas aí ele começa assim, primeira estrofe. Pecador, um convite te queremos dar, um convite divino e consolador. Hoje queres a casa paternal voltar, onde Cristo te espera, cheio de amor. Olha que coisa. Eu não quero saber que pecado que tu fez. Eu tenho um lugar onde Jesus está te esperando, cheio de amor. Vem para cá. Aí ele fala assim, mas tem um detalhe. Larga o mundo já. Vem após Jesus, o qual pode agora mesmo te salvar, tudo pronto está. Ou seja, a mesma proposta. Imperativo. Que hoje te convida para vir cear. A mesma Imperativo, proposta. né, pastor? Não, Mas com o verbo dose de graça. larga o mundo já, mas é um convite. Não é, não estou mostrando que você está em pecado, não estou contando o teu pecado, não quero saber qual é o teu pecado. E aí ele diz assim na estrofe número 2, quando Cristo sofreu pecado lá na cruz, preparou para até o ser um divino manjar, e agora te chama para sua luz, pois tua alma faminta, ele quer fartar. Aí, de novo, larga o mundo já. Aí eu vou pular 3 e vou na 4, porque senão o tempo fica apertado, que ele faz exatamente aquilo que eu falei, que eu falo no meu comentário, que você não é para jogar a pessoa no inferno. É você dizer para ele, cara, o convite está feito. Mas você tem que aceitar o convite. Aí ele diz assim, ai do que o convite santo recusar e tiver por profano sangue de Jesus, o banquete celeste não vai desfrutar.
Quem despreza o convite feito Feito lá na na cruz. cruz. Irmã, é ou não é uma pregação isso aqui? Se não é, todos os meus anos E que maneira de falar disso. doce, né? Doce, não falou em momento nenhum, não maltratou a pessoa, não falou mal da pessoa, em momento nenhum. Convite. Mas avisa para ele, se tu não largar o mundo, eu vou dizer uma coisa para você. Tu não vai desfrutar do banquete. A mesa está posta, o banquete está pronto. Né? Ele diz na 3, aceita o convite do Senhor Jesus, que franqueia a entrada, portas abertas na mansão de luz, e gozo divino que te satisfaz. Olha que coisa interessante. Aleluia! Então, você vê que é uma mensagem, uma pregação gostosa de ouvir. Completa. Gostosa de ouvir. Por mais ignorante da palavra, por mais ignorante que você seja do ponto de vista de hábitos e costumes, não tem como não ouvir uma poesia dessa e não ficar tocado. E aí a gente vai falar agora sobre Jesus. Né? Eu estou acompanhando ali a teologia sistemática. Você sabe que essa é a minha matéria. Eu Jesus! sei, doutor em sistemática. Paulo fala assim, quando escreve a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, melhor dizendo, trazendo salvação a todos os homens. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Paulo Macalão escreve, baseado nisso, traduz uma canção, traduz não, adapta, porque essa canção é uma canção do cancioneiro popular, não era um hino propriamente dito. Né? E ele faz uma adaptação de uma canção do cancioneiro popular, escrevendo o 205, Graça, Graça. E aí ele vem, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada de Deus O Deus infinito. infinito, favor. Olha que coisa. Aí ele vem, graça, graça, a mim basta a graça de Deus. Graça, graça, a graça eu achei. A graça eu achei, Jesus. Olha aqui, ó, Oh, texto de Paulo. Pegou o texto de Paulo, montou uma mensagem. Pegou uma música de criança do cancioneiro popular e transforma aqui numa pintura. Né? Uma pintura através de letra, de poesia em melodia. E ele diz assim, ó, a graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui, em gozo meu choro tornou-se, correndo a sua graça para mim. Então ele deixa bem claro que a graça foi algo que foi dada mesmo. Foi algo dado. Eu costumo dizer que a graça nem você pode perder. Não, desculpe, Deus, nem Jesus pode tirar de você. Porque é uma coisa que foi dada para nós, que só nós podemos perder a graça. A graça é algo que foi dado que nem nós, que nem Jesus tira. Né? Existe misericórdia e graça, a misericórdia é de Deus, mas a graça é nossa. Eu que posso perder a graça, se eu consentir perder a graça. Jesus nunca vai tirar ela de nós. Então, nós vimos aqui que ele diz que a graça é mais alta que a nuvem celeste, mais funda que o profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nos podemos, apartar. Aí a gente vai para Paulo de novo. Onde mudou o pecado, superabundou a graça. Então não importa o que tu fez. A graça de Deus é mais doce do que dons terrestres daqui. Aleluia. E aí ele diz aqui, ó, a graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois ele te salva, renova e também limpa o teu coração. Aí, irmãos, falando de Jesus, a gente tem o 131, que eu quero só fazer um comentário dele. De valor em valor. Ai, lindo, lindo. Meu Senhor, eu desejo estar só em... Jesus, deixa eu lembrar a melodia. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar. E também receber tua luz de valor. Aí ele diz, eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. E o que a Bíblia fala? Que o mundo tem que olhar para nós e ver
Cristo em nós. Eu desejo estar em Cristo para que o mundo veja Cristo. E aí ele diz, o caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião, Jerusalém Celestial. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Aí, irmão, é Bíblia, é teologia, é pregação, são mensagens pregadas através do texto. E aí, não se pode falar de Jesus sem falar de ressurreição. Porque a salvação, ela acontece pela ressurreição, não é pela morte. Né? Então, ele vem aqui com 183, ressuscitou. Da sepultura para o céu, Jesus voltou. Uma afirmativa. Depois que o pecado aniquilou. Porque quando ele morre, ele aniquila o pecado. Com grande poder, foi que ressuscitou. E liberdade aos presos. Desceu à sepultura, ao Sheol, e pregou aos cativos. Aqueles que morreram antes da vinda dele, crendo na vinda do Messias, os profetas, os reis que se converteram, enfim. Então, ele está citando aqui o texto de Pedro. Né? Depois que desceu à sepultura, e aí ele vai voltar neste mundo e vai reinar. Aí ele já fala lá da segunda vinda de Cristo, né, para o reino, onde será um só céu e uma só terra. Então, é uma coisa extraordinária. E aí ele diz, o riso em pranto se tornou dos discípulos, o riso e o pranto dos discípulos se tornou, ou seja, eles deixaram de chorar e passaram a sorrir. Pois vivo, Cristo se apresentou. Aí ele vai contando fatos de depois da ressurreição, que é o que importa. Porque morrer, todo mundo vai morrer. É um fato histórico. Jesus morreu, mas ressuscitar só ele ressuscitou. Aí ele fala, partir para a Galiléia ordenou, e a promessa santa revelou, poder do alto eu vos dou, ao meu Pai pedi-lo vou. Aí Jesus aqui falando da descida do Espírito Santo. Tudo isso aqui, teologia. E aí tem um outro hino, que eu só vou falar o título, que é o 154, que é muito lindo. O doce nome de Jesus, que é o 154. Maravilhoso. Uma poesia acerca da pessoa de Cristo. Vamos correr. Salvação. Salvação. A Bíblia Sagrada deixa claro que a salvação é pela graça. E esta graça só pode se manifestar através do imenso amor de Deus. Só pode se manifestar. Romanos 5, 25. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a salvação é pela ressurreição. Como eu citei aqui anteriormente. Não é verdade? Tanto é que Paulo, ainda em Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele fala, vou parafrasear, porque o texto é grande, ele diz assim, se com o teu coração crer e com a tua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E mais à frente ele vai dizer, se nós não crermos, já aos Coríntios, na sua ressurreição, vã seria a nossa fé. Então, para que eu seja salvo, é preciso que eu creia na ressurreição. Então, nós vemos aqui que ele vai falar, através do 257, sobre o perdão sem igual. Amarás o Salvador, sem igual é o teu perdão. Só tu és meu Redentor e perfeita salvação. Meu contrito coração te confessa o seu pecar. Pede ao Pai real perdão pelo teu amor sem par. E aí ele vai desenrolando aqui essa questão toda da salvação, e no final, na quarta estrofe, ele diz assim, a fonte és da compaixão, sempre a ti darei louvor. Faz-me bem ao coração exaltar-te, meu Senhor. Olha aí, boca falando. Então, começa a fazer bem. Né? A salvação ela vai te transformar de tal maneira que é impossível salvo não amar de Jesus. Aleluia. Pastor Israel, a Ana Carolina está aqui me sinalizando que faltam 5 minutos. Eita, meu Deus, não vai dar para falar de todo mundo. Então, eu só vou falar aqui 2 coisas aqui. Eu ia falar sobre o Espírito, sobre o ir na conversão, ou cego andei, perdido vaguei, também que fala de salvação. O Espírito Santo, imploramos o Consolador. Vem, ó Senhor, e completa a tua obra em mim, e toma minha alma dileta.
Então, ele fala aqui do Espírito Santo, né, da descida do Espírito Santo e o pedido. O Consolador da minha alma te implora, o meu amado Senhor. Então, ele cita que aquele choro que é traduzido pelo Espírito Santo. Essa é a mensagem desse hino. Depois você pode aí dar uma lida com mais calma aqui. E ele fala da descida do Espírito Santo, no 358. Senhor, manda já o teu poder. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor. Ele conta toda a história de Atos 2 ali. Entendeu? Senhor, manda já o Manda teu já o teu poder. poder. Exatamente. E batiza cada um. Cada Exatamente. fantástico. E aí, agora, eu adiantei que eu quero falar sobre o último tema que eu separei da teologia sistemática, é a vinda de Cristo, as últimas coisas. A doutrina das últimas coisas, ela, para muitos, é assustadora. As pessoas se assustam. Mas, no entanto, o pastor Paulo fala sobre esse assunto de uma maneira tão bem elaborada, uma linguagem tão tranquila, que nenhuma pessoa mais assustada se assusta. Nem um pouco assustadora. Como era a prática dele na sua pregação. E eu, ainda criança, como eu falei, tive a oportunidade de ver ele pregando, eu posso dizer. E aí ele começa o 123 falando assim, um dia Cristo voltará. Ao acender o Prometeu, do monte subirá. Aí ele diz, em breve, se Jesus virá. Ele só está falando da vinda de Jesus, está dizendo que vai a tudo aquilo que tem no Apocalipse, entendeu? De que vão se fender os céus, tudo isso é real. Mas a gente está falando para quem não conhece. O Apocalipse é um alimento mais substancial para as pessoas que já conhecem Jesus, já conhecem Deus, já sabem a forma do amor dele, de como ele trabalha. E aí ele fala, os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá. E o poder consolador, as promessas nos revelará. Ou seja, nós vamos vir. Você que aceitar a Cristo, você que tem Jesus, essa é a mensagem. Você vai ver acontecer. E aí ele fala, o Clarim já nos alerta, e eu só vou ler o estribilho desse hino, né, que é o 206, ele diz assim, ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue está coberto, tens o teu perdão bem certo, salve estás, voz de júbilo ouviremos, ó, os corais cantando, e no céu nós cantaremos, Cristo breve, nós veremos, aleluia. Esse hino, é extraordinário essa poesia. É uma adaptação de uma canção e que não tem como você não se apaixonar por essa poesia. Então, por que pastor Paulo Leves Macalão? Ser poeta, conhecer a língua e a necessidade de Samuel Nistro de não conseguir fazer. E ele traz para nós. Concluindo, acabei para você ter... Um minuto. Um pai bondoso, que é o fechamento de tudo isso. Um pai bondoso tem lá no céu. Um pai bondoso tem lá. Aqui ele fala de Espírito Santo, fala do Pai, fala do Filho, e fala assim, nós nos encontraremos lá no céu. Oh, glória! Glória a Deus! Coisa maravilhosa. Maravilha! Extraordinário. Pena que o tempo é curto, dá para falar muita coisa. Estão pedindo parte 2, você não tem ideia. E eu vou te falar que eu estou aqui no dia certo, porque eu sou uma amante da harpa cristã. Na congregação onde eu e meu esposo dirigimos, se deixar a gente canta 5 na abertura. Extraordinário, né? E Madureira continua na tradição, 3 hinos da harpa para abrir o culto. Né? Dá vontade de cantar 5, mas eu canto 3. Não, eu estou falando que algumas igrejas da Assembleia de Deus já não fazem mais assim. É né? verdade. Não. Madureira tem que ter 3 hinos para abrir o culto, senão não é culto de Madureira. Pastor Israel Maia, que noite! 1 hora passou sem percebermos. Eu estou realmente apaixonada, encantada com toda a fundamentação por detrás de cada louvor, com toda essa história, que é a nossa história, né, pastor? O Senhor que nasceu dentro de Madureira, participou desses momentos tão importantes. Gratidão. Gratidão à Bispa Marvi, nossa diretora, ao Bispo Abel, nosso presidente, por essa iniciativa. Nós somos privilegiados de ouvir homens como o senhor, o pastor Guatura, amanhã o pastor André Macalão. Nós somos agraciados. É mesmo favor e merecido. É verdade.
É a Olha, graça. eu também estou muito feliz, muito grato pela oportunidade. Agradeço sempre ao bispo Abner Ferreira pelas oportunidades que ele tem me dado, né? Não é só essa, outras, de ser comentarista da editora, ter livros publicados pela editora. E fala para o Arthur, eu não sou velho, não. Eu sou, corro atrás, Não. eu corro atrás. Está aqui, Ó, ó. como Paulo diz Bacalhau, vovô chamada Eurodisse, que Deus confirmou. como diz vovô Eurodisse, velho é o passado e feio é o diabo. É desse jeito. Pastora disse, poxa, em nome de Deus. Pastor Irmã, Israel, hum, obrigado. nada. Eu que agradeço. Sempre tiver uma vaguinha aí nessas lives, aí coloca eu que eu gosto Não, desse nós não vamos parar, porque o povo está pedindo e todo mês vai ter. Se preparem para chuva de conhecimento. negócio. Vai Que Deus ser benção abençoe, mesmo. pastor. A sua Nem. casa, seu ministério, a igreja de Guaba. Obrigado. Pessoal que teve Obrigado. presente, gratidão. Um abraço de toda a diretoria do IB. Pastor, Amém. Israel faz parte dessa equipe. Deus Isso. abençoe vocês. E amanhã tem mais. Amanhã às Amém. 21h. Com Deus, com certeza estaremos juntos aí. Né? Amém, Um grande pastor abraço a Israel. todos, a paz do Senhor para você. Tenha um dia de paz, uma noite de paz em Cristo. Para nós. Um beijo, pessoal. Turma do IB, família IB. A paz do Senhor. Até aqui nos ajudou Nos o ajudou, Senhor. Senhor. Tchau, paz. Tá. Tá. É encerrar agora.